Irmãos, ainda em pé, eu quero pedir aos irmãos que abram em Jeremias, capítulo 2. Nós vamos ver os versos de 9 a 13 e nós vamos refletir sobre esta perícope do texto do profeta Jeremias, capítulo 2, do verso 9 ao verso 13. Leremos a palavra, então. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, ainda entrarei em litígio com vocês, diz o Senhor, e até com os filhos dos filhos de vocês entrarei em litígio. Vão até a terra do mar de Chipre e vejam, mandem mensageiros a Quedar e observem com atenção. Vejam se já aconteceu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isso, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. Porque o meu povo cometeu os dois males. Abandonaram a mim a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm águas. Oremos. Pai de amor, que a tua palavra pregada nesta manhã, Senhor, seja direcionada pelo teu Espírito, Pai. Esteja comigo, Pai, como este facilitador da tua mensagem, e que nós, como teus filhos, como tua igreja, possamos sair revigorados e colocar em prática tudo que o Senhor nos tem preparado para ouvir esta manhã, Pai. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, viver uma vida cristã hoje, todos concordam comigo que requer muitos desafios. Principalmente o desafio de enfrentar aqueles que procuram impor suas filosofias, as suas ideias, contrária à palavra de Deus, desta palavra do Senhor que nós conhecemos. E diante, meus irmãos, deste desafio, muitas vezes nós podemos cair no risco de nos tornarmos apáticos com toda esta situação. E começamos a nos tornar cristãos apenas nominais. Cristãos que participam do culto, cristãos que vão à igreja, cristãos que são ativos na sua igreja, em tudo que se ajuda, mas ao mesmo tempo existe uma apatia, existe uma frieza por conta de tudo que está acontecendo ao nosso redor, e nós não abraçamos a palavra de Deus como nós deveríamos abraçar. E isso ocorre e está ocorrendo em muitas igrejas, e se nós não tomarmos cuidado, nós podemos também correr este perigo de sermos apáticos à palavra de Deus, sermos apenas nominais, achando que só assistir o culto e só participar de uma igreja basta. Mas a palavra de Deus, ela nos diz lá em Mateus 7, de 21 a 23, eu não vou ler todos os versículos, mas o primeiro diz: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então a palavra do Senhor, ela nos adverte e nos chama a atenção a este compromisso que nós deveremos ter com o nosso Deus. E o texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, começa com um sinônimo, portanto. Então, se esse verso 9 começa com portanto, o profeta Jeremias, no livro de Jeremias, sendo assim, nós somos obrigados a entender o seu contexto. Então, eu quero chamar os irmãos a atenção do que estava acontecendo. Por que Jeremias, então, estava escrevendo isso? Porque o Senhor estava pedindo a Jeremias que informasse tudo o que iria acontecer com o povo de Israel naquela época. Então, se nós formos ali no capítulo 1, o profeta Jeremias foi um homem escolhido por Deus e chamado para uma missão impossível. Humanamente olhando,
essa missão de Jeremias, do profeta Jeremias, era difícil aos olhos humanos. Se olharmos no capítulo 1, vemos sua convocação e qual era a sua missão, e o que ele deveria cumprir com esta missão que o Senhor havia dado a ele. E aí nós temos aí, no capítulo 1, verso Jeremias 1, 5, que diz o seguinte: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então aqui nós vemos o poder de Deus, nós vemos aqui a vontade de Deus, o desejo de Deus, o decreto de Deus em separar um homem, um profeta que fosse às nações e dar um recado que havia de ser dado. Então, nada foge ao controle do Senhor, todas as coisas estão dentro dos propósitos de Deus. E o Senhor então separa Jeremias para esta tarefa, uma tarefa que não seria fácil. Primeiro, porque antes mesmo de nascer, Deus já havia separado Jeremias para ser constituído profeta às nações. Vemos então que desde o início Deus tem esse seu decreto, esta vontade. Em segundo lugar, Jeremias deveria falar o que Deus determinou. Ou seja, Jeremias não ia falar o que viesse na sua cabeça. Jeremias não ia entrar em conformidade com os pensamentos daquela época, tentando amenizar a situação, tentando amenizar o recado. Jeremias tinha que falar aquilo que Deus determinou que ele falasse. E ia doer, porque era mensagem severa, era mensagem de justiça, era uma mensagem que não era agradável, uma mensagem que deixava o povo irritado. Em terceiro lugar, a mensagem de Jeremias era de caos, era de justiça, era de castigo. Jeremias 1,14, nós lemos então, o Senhor disse: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. E nós vemos então que esta mensagem iria ser manifestada e seria ecoada ao povo de Israel, um povo desobediente. Não seria fácil para Jeremias. E nós vemos que, do decorrer, quando você começa a ler Jeremias, nós temos Lamentações de Jeremias, que a gente fala que o profeta chorão, por conta de perseguição. Jeremias foi perseguido, Jeremias foi jogado num poço, Jeremias sofreu esta missão, mas Jeremias cumpriu o que o Senhor determinou a ele. Aqui uma lição para nós, meus irmãos, em relação ao que Jeremias teria que falar ao povo. Jeremias chega para o Senhor e fala assim: Senhor, eu sou uma criança, como eu poderei falar a este povo? E o Senhor responde: não diga, não passo de uma criança, no verso 7 do capítulo 1, porque a todos a quem eu enviar você irá, e tudo que eu lhe ordenar você falará. Então, mesmo ele se sentindo pequeno diante do Senhor, como tantos outros homens falaram diante do Senhor: Senhor, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade para pregar a tua palavra, mas o Senhor fala assim: eu estou com você todos os dias, eu vou enviar você no meio dessa nação, para você pregar, para você anunciar, para você falar onde eles estão errando, para que voltem ao caminho que eles foi separado a eles, o meu povo escolhido, e eu estarei com você, Jeremias. E aqui uma lição para nós: é mais difícil, meus irmãos, chamar a atenção de um crente quando este precisa de correção. Porque ele conhece a palavra, ele conhece esse Deus, mas quando nós vamos chamar a atenção dele, ele vem com justificativas da palavra. O Senhor não quer sacrifícios, deturpando a palavra. O Senhor se agrada do que nós fazemos. Eu sou muito mais crente do que aquele que vai na igreja todos os dias. Basta eu crer nesse Deus. Aquele crente que diz: na minha vida quem manda sou eu. Ninguém determina o que eu devo fazer. Então é muito mais difícil chamar a atenção de um crente. Jeremias estava nesse contexto de enfrentar aquele tempo, essas pessoas. E hoje nós estamos nesse tempo de enfrentar pessoas assim também, que conhecem a Deus, conhecem a palavra, mas não aceitam a correção de Deus, a disciplina de Deus.
Em quarto lugar, Jeremias enfrentaria a perseguição severa porque enfrentaria não somente o povo, não somente os cristãos, não somente aquele povo de Israel, mas enfrentaria os líderes, enfrentaria os governantes, enfrentaria os reis, as autoridades daquele tempo. E quantas vezes nós, olhando para esse texto, nós baixamos, às vezes, a nossa guarda para as autoridades, aceitando o que é determinado, contrário à palavra de Deus. Por isso, uma tarefa, uma missão impossível. O contexto de Jeremias era muito difícil. E se você quiser entender um pouco mais sobre o que estava acontecendo naquela época, lá em 2 Reis 21, 22, nós vemos a decadência do povo de Israel. Nós vemos ali Manassés, um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Se você for lá no capítulo 21, no capítulo 21 diz assim, verso 2, Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel. E Manassés também, ele queimou, verso 6, e queimou o seu filho em sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Esse era o contexto do povo de Israel. Meninas dos olhos de Deus. Um povo que conhecia esse Deus que os libertou da escravidão do Egito. Mas eles estavam longe do Senhor, fazendo coisas horrendas. Em 2 Reis 22, 19 e 20, nós encontramos então Josias, o seu filho. Ele reinou e ele descobre o livro das leis, e ali então começa um arrependimento diante do Senhor. E Josias rasga suas vestes, se humilha diante do Senhor e pede perdão. E ali volta-se os cultos, volta-se tudo o que era para fazer no povo de Israel. E Deus fala para ele assim, olha, você não verá o que irá acontecer ao povo de Israel. A justiça chegará, mas você não verá, você vai descansar antes que aconteça tudo isso. E no capítulo 23 de 2 Reis, verso 26, nós vemos que Deus não iria desistir de seu furor contra a desobediência de Israel. Nós vemos aqui que este Deus amoroso, esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos concede vida e vida eterna, é um Deus amoroso sim, mas justo. E Ele não deixa de levar a sua justiça àqueles a quem Ele o ama. Jeremias tinha como missão, meus irmãos, chamar a atenção de um povo que era consagrado ao Senhor, conforme Jeremias capítulo 2, verso 3. Israel era consagrado ao Senhor e eram as primícias das suas colheitas. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Israel era consagrado ao Senhor. A cosmovisão daquele mundo, daquela época, atraiu a conduta do povo de Israel. Uma lição para nós hoje, a cosmovisão atual, muitas vezes nos atrai a ela, nos levando a seguir outros meios, outros caminhos e abandonamos a palavra de Deus, que é a única fonte de água viva. É o único caminho que devemos seguir. Mas por conta de tantas coisas que acontecem, por tantas novidades que surgem ao nosso meio e surgirão, muitas vezes nós somos levados a desvanecer a nossa fé, o nosso compromisso com esse Deus. Aceitamos o que nos impõe, mas nós não impomos através de Deus, mostrando a razão da nossa esperança. E o mundo necessita disso, que nós possamos pregar a razão de nossa esperança. Então, meus irmãos, o contexto de Israel é esse contexto triste. E interessante que Deus ali, no capítulo 2, no verso 2, nós vemos ali o que Deus diz. Ele fala assim, olha, lembro-me de você, meu povo, a sua afeição quando era jovem, o seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é
semeada. Nós entendemos e nós vemos a história de Israel, nós vemos ali a desobediência de Israel constantemente diante do Senhor. Mas o Senhor, ele olha para aquele momento e ele fala assim, olha, aquele momento ainda era melhor do que está acontecendo hoje. Hoje o negócio está pior do que estava no passado. Então, no passado, eu tenho lembrança do passado, porque ainda era melhor do que hoje. Mas vocês irão entrar em litígio, vocês serão processados. Então, esse verso 9, ele começa, portanto, mediante todo este caos que está entre o povo de Israel, por conta de acontecer todas essas atrocidades no meio do povo de Israel, por conta do abandono de vocês, a mim que sou o seu rei, que sou o seu Deus, seu libertador, por conta de toda esse pecado que existe no meio de vocês, então ainda entrarei em litígio com vocês, diz o Senhor. Eu vou processar vocês. Vocês estão culpados, eu vou processar vocês e vocês sofrerão. Porque do norte virá aquele que levará vocês como cativos, como escravos. E se você pegar o capítulo 1 ali no verso 12, as visões que Jeremias teve, o Senhor, o que você está vendo, Jeremias? Respondi, vejo um ramo de amendoeira. O Senhor me disse, você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Outra vez a palavra do Senhor veio a mim dizendo, o que você está vendo? Eu respondi, vejo uma panela fervendo, cuja boca se inclina do norte para nós, para cá. Então o Senhor fala assim, olha, você está vendo esta amendoeira, assim a flor dela, você está vendo essa planta, essa planta diante de você, da mesma forma que você está vendo, eu estou olhando, eu vou cumprir o que eu determinei. E essa panela de água fervendo, esta água quente, ela vai derramar para purificar o meu povo. Jeremias tinha como missão chamar a atenção de um povo que era consagrado ao Senhor, conforme nós vimos, Jeremias 2:3, um povo que conhecia Deus, porém acostumaram-se com o sagrado. E essa é uma lição que nós devemos entender aqui, meus irmãos. Muitas vezes nós acostumamos com o sagrado. Muitas vezes nós deixamos o primeiro amor. Nós achamos que o que nós estamos fazendo está bom demais para Deus. Nós nos acostumamos, nós nos acomodamos em nossa vida cristã, em nossa vida espiritual. Israel se acostumou com o sagrado. Israel se acostumou com aquela vida que eles tinham e deixou de lado de servir a Deus com toda a intensidade. E eles viviam de uma maneira dualista, uma maneira um pé na igreja, um pé no mundo. E quantos de nós que conhecem a palavra de Deus e você que nos escuta em casa, quantas vezes nós poderemos agir desse jeito? E nós achamos que é 50% Deus, 50% mundo, porque se for 100% Deus, vai vir muita aprovação, eu não vou aguentar. Então eu já ouvi isso de alguns irmãos. Eu prefiro 50% na igreja e 50% no mundo para contrabalancear, porque quando a gente vai para a igreja parece que o caldo entorna. E sabe por que o caldo entorna, meu irmão? Porque o Senhor olha para a sua vida e vê os seus erros, e vê as suas mazelas, e quer corrigir o seu caminho, e você não suporta esta correção, porque é difícil seguir a Deus. O Senhor, Ele fala conosco assim como Ele falou com Jeremias. Eu estou com você, Jeremias. Eu estou preparando você para anunciar esta palavra a todas as nações. Eu não vou deixar você sozinho. Mas para isso era necessário derrubar água quente para a purificação do pecado daquele povo. Quantos de nós nos acostumamos com o sagrado e hoje deixamos nosso primeiro amor? Acabamos que assim está bom, vamos tocando o barco como nós deveremos tocar. Não temos mais deleite em orar ao Senhor. Não temos mais prazer, muitas vezes, em separar momentos de meditação ao Senhor. O único versículo que faz parte de uma vida assim é de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E muitas vezes nós deixamos dessa maneira e nós agimos dessa atitude.
O povo escolhido por Deus para proclamar a salvação vivia de maneira contrária aos princípios de Deus. Então, meus irmãos, este é o contexto, e aqui no verso 9, nos mostra que Deus ainda entraria em litígio, Deus processaria o seu povo, Deus traria juízo ao seu povo, e uma calamidade haveria de chegar do norte. E uma lição importante aqui do verso 9, que precisamos destacar neste verso, mesmo com toda a transgressão manifestada em Israel, um povo considerado primícias da colheita de Deus, conforme capítulo 1, vemos mais uma vez as misericórdias de Deus sendo preparada com o início de sua correção com seus escolhidos. Nada foge ao controle de Deus. O Senhor escolheu o seu povo e o Senhor ia determinar que o seu povo seria liberto, mas para isso deveria ser primeiramente chamado a atenção, seria castigado. E no capítulo 1 nós encontramos ali 4 negativas e 2 positivas, 4 verbos negativos e 2 verbos positivos. No verso 10 do capítulo 1. Veja, hoje eu constituo sobre nações, sobre reinos, para arrancar, para derrubar, para destruir e para arruinar. E também para edificar e plantar. Meus irmãos, essa palavra nos apresenta esse Deus amoroso, um Deus fiel a Ele mesmo, porque haveria de cumprir as promessas que Ele nos fez lá na eternidade. Gênesis capítulo 3, verso 15, as promessas que Ele fez a Abraão, as promessas que Ele fez aos homens, aqueles que o Senhor levantou, para que nos preparasse para a vinda de Jesus Cristo. E o Senhor é fiel a si mesmo, cumprindo as suas promessas. O Senhor é misericordioso, compassivo, um Deus que cumpre as suas promessas no decorrer da história. Nós temos um Deus presente em nossa vida, um Deus que levanta profetas para fazer o seu povo, trazer o povo ao seu convívio. E aí nós notamos aqui nesse primeiro verso, as misericórdias de Deus seriam cumpridas para o povo de Israel. A transgressão do povo de Israel não fez com que Deus afastaria deles. Não fez com que Deus se afastaria. Pelo contrário, este povo foi escolhido por Deus e a promessa de Deus a Abraão seria cumprida. A promessa de Gênesis 3,15 seria cumprida. A promessa do libertador, daquele que viria libertar todas as nações, seria cumprida. E esse entendimento modifica profundamente toda a nossa relação entre nós. O Senhor levanta profetas justamente para alertar, conduzir o seu povo o caminho correto. O Senhor usa da pregação para alertar os seus escolhidos à obediência a Ele. E essas promessas que o Senhor está conosco todos os dias é ratificada por Jesus Cristo. Em Mateus 28:20, eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Deus conosco, Deus está conosco, mas Ele olha o nosso coração. Ele derrama da sua justiça e Ele nos orienta da sua palavra. E aí nós vemos ali do verso 10 em diante, ali até o verso número 12, o contraste e um apelo do Senhor ao povo de Israel. Deus convida o seu povo a olhar ao redor a conduta daqueles que servem outros deuses. O Senhor diz assim: vão até a terra do mar de Chipre, vejam, mandem mensageiros a Quedar e observem com atenção, vejam se já aconteceu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade, mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Dê uma olhada em aqueles que servem outros deuses. Dê uma olhada nos ímpios que seguem outros deuses, que não são deuses de verdade. Não é o Deus verdadeiro. O quanto eles se mobilizam, o quanto eles se sacrificam para servir esses deuses. Andam de joelhos quilômetros e quilômetros para pagar uma promessa.
Separam seu tempo de oração, de tempo em tempo, estendendo um tapete no chão e se inclinando para o seu Deus. Acendem incensos, fazem meditações. Eu tive a oportunidade, meus irmãos, de ir para a China em 2011. E eu estive lá em Xangai e visitei um dos maiores templos que ali há, o templo budista. E eu fiquei impressionado quando eu entrei pela estrutura monumental daquele templo, porque ele foi construído todo em madeira, artesanalmente. Aquelas pessoas que se dedicaram em fazer aquele templo, se dedicaram de corpo e alma para servir aquele Deus, Buda. E quando eu entrei naquele templo, eu vi os monges se dedicando às suas preces, à sua reverência diante daquela enorme imagem ali dentro daquele templo. Eu olhei para a minha vida cristã e eu comecei a pensar o quanto eu sou falho diante desse Deus, o quanto eu não medito na palavra de Deus, o quanto eu não oro, o quanto eu deveria orar. Como eu estou aquém daquilo que o Senhor deseja em minha vida. E a gente olha essas nações, a gente olha esses povos, e eles se dedicam, eles não trocam esse Deus por outro Deus. Eles pegam e vão a fundo, e eles servem a esse Deus com todo o vigor. Eles não trocam por outros, mas quando eles, uma vez, abraçam a adoração deles, continuam firmes. Então o Senhor pede para que dê uma olhada. Mas eu que sou Deus, o fonte da água viva, eu que sou o verdadeiro Deus, vocês deixaram a minha glória. É fato que adorar outros deuses e outros caminhos não exige de nós mudança de vida, como a palavra de Deus ela exige. Eles não corrigem. Vocês veem muitas vezes as pessoas colocando o santinho de ponta cabeça dentro do copo de água porque não casou. A manipulação é feita do homem para os seus deuses. É o homem que manipula os seus deuses. Uma grande lição para nós aqui neste contraste e apelo é entender que Deus requer de seu povo compromisso e devoção sincera, meus irmãos. Não estarmos estagnados no sagrado. Não estarmos apáticos ao que nós conhecemos a palavra de Deus. Olhar para a profundeza desse texto, olhar para a profundeza da palavra de Deus e mudar a nossa vida. E eu não digo, meus irmãos, que é uma vida de ativismo na igreja, não é isso. É uma vida de crescimento espiritual, de entrega do nosso ser ao nosso Deus. As demais coisas, o servir, o estar pronto a servir a Deus, é consequência da minha comunhão para com esse Deus. Porque, da mesma forma que aqueles homens que não adoram a Deus e outros deuses, se dedicam a todos os seus serviços àqueles deuses, porque eles acham que aquilo lá é a vida deles, nós temos o Deus dos deuses, o Senhor do universo. E nós começamos então a servir com amor a este Deus e dedicar nossa vida. E aqui nós temos os dois objetos de adoração. O Deus de Israel era a glória de Israel, o Deus que se revelou a Moisés, a Abraão, o Deus que tirou Israel do Egito. Mas o povo, Israel, trocou esse Deus, trocou a glória de Deus por aquilo que não era, por aqueles deuses daquela época. O adorador de ídolos se prostrou diante daquilo que não traz proveito. E o povo de Deus fez o mesmo. E se tornou como esse ídolo, como esta estátua fria, como esta estátua morta que não gera vida. Deixou o Deus da glória, o Deus da vida, para seguir um Deus morto. E talvez você pense, mas Josué, nós não temos ídolos em casa. Nós não fazemos como o povo de Israel, estamos seguindo a outros ídolos. Ah, meus irmãos, muitas vezes o ídolo dos nossos corações, eles estão tão escondidos, que muitas vezes nós achamos que nós estamos direitinho diante do Senhor. Mas são atos de nossas vidas que nos levam longe desse Deus. Nós começamos a criar outros ídolos, outras coisas que tomam lugar de Deus. A minha agenda é uma delas. O meu tempo é uma delas. Eu não tenho tempo, não dá tempo. Então eu pego a minha agenda, eu possuo essa agenda como ídolo
E aqui eu tenho tantas coisas para fazer, coloco data, dia e horário. Mas na hora que eu olho para a lista dessa agenda, onde está Deus? Deus não está com a minha agenda. A propensão do povo de Israel à idolatria é um fato notável, meus irmãos, quando nós lemos a história de Israel. Os falsos deuses feitos pelos homens são as cisternas rotas, que nós vamos falar daqui a pouco, que está nesse texto. E aí nós, diante de tudo isso, quando o Senhor ele pede para a reflexão e Jeremias levar ao povo de Israel, nós podemos perguntar para nós, como está o meu compromisso com Deus? De que fonte eu estou bebendo no meu dia a dia, como o Marcão falou na oração de gratidão? De onde eu estou bebendo, como o Mateus também falou na introdução? Onde eu estou absorvendo aquilo que sustém a minha vida? É na palavra de Deus? Ou é na internet, no Facebook e nesses meios digitais? Meus irmãos, teve um congresso internacional de evangelização em Lausanne, na Suíça, em 1974. E ali eles estavam tratando sobre esse compromisso do cristão, do verdadeiro crente, daquele verdadeiro do cristão, aquele que confessa a Cristo como Salvador, aquele que está fazendo parte da Igreja de Cristo. Eles escreveram o seguinte, sobre o nominalismo. O cristão nominal é aquele que intitula-se cristão, mas não tem um relacionamento autêntico com Cristo, com base na fé pessoal. Nós vivemos, além do dualismo, o nominalismo. Você é apenas simpatizante ao Evangelho, simpatizante ao que é pregado, mas é um crente nominal, é um crente que não tem uma identificação na palavra de Deus. E esse crente nominal, ele frequenta a igreja sem relacionamento pessoal com Cristo. Aquele que vive sua dualidade cristã, um pé na igreja, outro no mundo. O crente nominal, ele vai à igreja mais por motivos culturais e não espirituais. Eu vou para cantar, eu vou para louvar, eu vou no Natal, eu vou na cantata, eu vou participar disso, mas não olha e não vê que o Senhor está falando ao seu coração para mudar as suas atitudes. O que não frequenta, o crente nominal, o cristão nominal, é aquele que não frequenta a igreja, nem é membro dela, mas se considera verdadeiro cristão. E se defende, sou mais cristão do que muitos que vão a todos os domingos à igreja. Age como o povo em Israel. Peca como o povo de Israel. O povo de Israel também cultuava. O povo de Israel também oferecia sacrifícios. Mas eles tinham os deuses. Bom, vamos servir a Deus para a gente não ser tão castigado, mas vamos fazer a nossa vidinha, de maneira diferente. O verso 8 do capítulo 2. Os sacerdotes não perguntaram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores se voltaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram através das coisas que não têm proveito nenhum. Não me conheceram. Não diz aqui que os sacerdotes não conheciam a Deus. Certamente a parte teológica eles conheciam, as leis do Senhor. Ele conheceu todos os rituais, as festas, os sacrifícios que deveriam fazer diante do Senhor. Os sacerdotes conheciam tudo o que haveria de fazer e cultuar verdadeiramente ao Senhor. Não é o conhecimento apenas, mas é a entrega do ser completo ao Senhor. Nada pode tomar o lugar de Deus em minha vida. Nada pode tomar o lugar de Deus em sua vida. E como nós estamos cultuando ao Senhor, como nós estamos direcionando a nossa vida a este Deus. Lendo esse texto, meus irmãos, nós notamos muitas vezes este nominalismo. A palavra pregada pode ser até boa, mas não saímos da inércia. Nós falamos até para o nosso amigo, nossa, que mensagem, que pregação, olha, mas não passa daquilo. Chega na segunda-feira, você se torna aquilo que você deseja ser. O Senhor lá, eu aqui. Não nos preocupamos em beber da fonte da água viva. As cisternas são construídas em nossas vidas
procuramos nos satisfazer em vez de satisfazer a Deus. Basta apenas crer em Deus. Nós precisamos retornar ao nosso primeiro amor. Sempre Deus conosco. E meus irmãos, o povo de Israel, o Senhor ele diz assim: olha, o meu povo cometeu 2 males para comigo. Abandonaram a fonte de água viva e criaram para si cisternas rotas ou cisternas rachadas, que eram cisternas, tanques onde guardava a água da chuva, mas muitas vezes aquelas cisternas, elas rachadas, elas não retiam a água. E nós abandonamos a fonte de água viva, que é nosso Deus, uma fonte que jamais seca, que em mesmo a sequidão da nossa vida, as provações, as perseguições da nossa vida, o Senhor derrama da água viva sobre nossas vidas. E o Senhor fala assim: olha, eu vou castigar vocês por conta da desobediência de vocês. A propensão do povo de Israel à idolatria é um fato notável em toda a sua história, a sua apostasia. Com estas atitudes construíram cisternas rotas, cisternas rachadas, onde não retiam água. E se você for lá em Josué capítulo 24, versos 19 a 28, Josué chama o povo naquela época e fala assim: olha, eu quero chamar a atenção de vocês. Ou vocês escolhem a Deus, a servir a Deus, o único Deus, aquele que nos tirou lá do deserto, que nos do Egito, que nos conduziu pelo deserto, que derramou o maná dos céus. Ou você segue a esse Deus, ou você segue aos deuses. O povo diante de Josué falou assim: não, certamente nós vamos seguir a Deus. Vocês seguirão a Deus, é isso que eu estou ouvindo? Sim. Vocês são testemunhas dessa atitude, desse desejo de vocês. Sim, nós vamos seguir a Deus. Ok, então vá lá na tenda de vocês e retire os ídolos que atrapalham a vida de vocês. Vocês querem servir a esse Deus? Vá lá no seu coração e você sabe muito bem o que atrapalha a sua comunhão com Deus. Você não tem força de amar, você não tem força de perdoar, porque eu não faço parte da sua vida, porque eu te dou essa força, eu que coloco em você o desejo de perdoar, de amar. Você é egoísta, você é orgulhoso, você é ensimesmado, como diz o Márcio. Pisou no teu calo, você cria um bicão. Você quer servir a esse Deus? Nesse ano de 2023, e daqui por diante, não só em 2023? O Senhor olha para o teu coração e veja lá o que está atrapalhando a tua vida, o seu egoísmo. E o Senhor fala a Jeremias: olha, eu estou com você, fica tranquilo. O pessoal vai rejeitar a palavra, você vai ser perseguido, o negócio vai ser punk, vai ser duro. Mas o Senhor está conosco. Deus então revela mais uma vez, meus irmãos, este pecado no nosso coração. Um pecado não estar prontidão diante dele. Um pecado de criarmos cisternas rotas, cisternas rachadas em nossa vida, achando que nós temos o controle da nossa situação. Nós não nos gostamos muitas vezes de nós mesmos. E nós esquecemos da presença de Deus que nos ama, que nos aperfeiçoa. A negligência no exercício da fé em Deus torna-nos frio em suas afeições para com Ele. E ao negligenciarmos a sua palavra e ordenança, quando não nos preocupamos em obedecer a Deus, nos tornamos cristãos nominais, acostumados ao sagrado. Israel vivia o dualismo. Israel vivia seu nominalismo. Sabia que era povo de Deus. Mas eles não permitiram que Deus os conduzisse de maneira como Deus queria. Mas não estava fora de controle, porque Deus ainda estava no controle. Deus ia levar esse povo para o castigo. Deus ia levar esse povo para a correção. Deus ia levar de uma maneira que esse povo ia chegar no momento em que Deus nos ia trazer a libertação, como nos trouxe através de Jesus Cristo. E a pergunta, meus irmãos, é esta: de que fonte eu estou bebendo no meu dia a dia? Somos convidados a sondar nossos corações.
E a palavra do Senhor, então, ela nos convida a entender isso. O nominalismo, ele faz parte do nosso dia a dia, meus irmãos. Quantos, e depois da pandemia, então, isso aí piorou. Porque as pessoas começaram a buscar ouvir mensagens pela internet. Mas pelo menos estão ouvindo, mas esse pelo menos que é o problema. Mas pelo menos o pastor está fazendo ação social na igreja. Esse pelo menos que é o problema. Mas pelo menos eu assisto e aqueles que não assistem. Esse é o problema, esse é o pelo menos. O Senhor, Ele quer uma integralidade de nossas vidas com Ele. O Senhor não é um Deus parcial. O Senhor não é um Deus de barganha. Meus irmãos, dói. Choramos. Mas é necessário que nós passemos pela vara corretiva de Deus, para que depois nós possamos experimentar o bálsamo do Espírito Santo. O Senhor nos convida a lembrarmos e relembrarmos o que Ele nos fez lá atrás. Dá uma olhadinha para trás, de onde você saiu. Muitas vezes nós esquecemos o quanto o Senhor nos livrou, o quanto o Senhor derramou da tua graça, do teu cuidado. E o Senhor está conosco todos os dias de nossas vidas. Que possamos, meus irmãos, entender a palavra de Deus. Que possamos entender que se nós buscarmos outros meios, nós estamos construindo fontes que não retêm água, rachadas. Mas nós precisamos buscar a fonte de água viva, que é o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Hoje vamos participar desta ceia. E o Senhor olha para o nosso coração. É momento de você pedir perdão, eu pedir perdão, nos reconciliarmos com esse Deus e falarmos: Senhor, eu não quero ser cristão nominal. Eu quero ser um cristão verdadeiro diante do Senhor. Meus irmãos, eu quero fazer uma oração puritana. Espero que esta oração seja seguida por todos nós e que fazemos todos desta oração para as nossas vidas. Eu quero encerrar fazendo esta oração. Oremos. Ó Deus, teu plano principal e o propósito da tua vontade é fazer Cristo glorioso e amado no céu, para onde ascendeu e agora está, onde um dia todos os eleitos verão a sua glória e o amarão e glorificarão para todo sempre. Embora aqui eu o ame, ainda é pouco. Que esta seja a minha porção ao final. Nesse mundo deste-me um começo. Um dia ele será aperfeiçoado no reino celeste. Ajudaste-me a ver e a conhecer a Cristo, ainda que não tão claramente. Aceitá-lo, recebê-lo, possuí-lo, amá-lo, a bendizê-lo em meu coração, lábios e vida. Permite-me buscar a piedade e defendê-la, e todas as formas de adoração, a partir de um amor por Cristo, e demonstrar a minha gratidão, buscar e conhecer a sua vontade por amor, guardar os seus caminhos em amor, e diariamente cuidar e manter meu coração nesse estado. Levaste-me a pôr todo o meu ser à fidelidade, em unidade com Cristo. Tendo o coração e mente centrados somente nele, sendo como ele ao fazer o bem aos outros. Esse é o meu paraíso na terra, mas eu preciso de força, energia, estímulo do Espírito que vem e me levem no caminho à minha Jerusalém. Aqui é meu dever, ser como Cristo nesse mundo, fazer o que ele faria, viver como ele viveria, andar em amor e mansidão. Então ele será conhecido, então terei paz na morte. Amém.